Ramiro, me diga uma coisa, se você fosse ter uma única ação na sua carteira, qual seria e por quê? Vou tentar aqui trazer alguns princípios para sustentar minha decisão num hipotético mundo em que eu só pudesse ter uma única ação na minha carteira. Eu espero que você aprenda um pouco com isso e consiga tomar melhores decisões. Se aprender, deixa o dedo no like, mas antes de qualquer coisa, deixa teu comentário aqui dizendo qual ação seria aquela única que você teria na tua carteira se você fosse obrigado a ter uma só. Para te responder bem e não ser um card no Instagram e sim um vídeo no YouTube que eu te eduque financeiramente, eu te ajude a compartilhar o que eu acredito, eu quero passar por alguns princípios antes de trazer a resposta. E a resposta sem contexto não faz sentido nenhum. E são 4 princípios básicos. Primeiro, o principal objetivo que eu tenho como investidor e que eu acredito que você deveria ter. Segundo, a regra dos 3%. Terceiro, nunca comprar uma ação para esquecer na carteira ou para mantê-la para sempre. E quarto, tomada de decisão com base em uma estratégia clara. Vamos começar com o primeiro princípio, que é o principal objetivo de todo investidor, na minha opinião. Para mim, o objetivo número 1 de qualquer investidor tem que ser preservar o patrimônio. Para mim, todo mundo deveria pensar em preservar antes de pensar em multiplicar. E aí você pode pensar, beleza, mas preservar qual patrimônio? Teu, né? O patrimônio que você constrói com a tua renda ativa, com o teu trabalho, com a tua função aí que você troca por dinheiro. Eu acredito que é o trabalho que enriquece. Eu teria o maior viés do mundo aqui para falar que não, que enriquece é investimento, vem aqui, compra uma açãozinha, ela explode e tal, porque eu sou gestor de investimentos. O Clube do Valor é uma gestora e consultoria de investimentos. A gente ajuda as pessoas a investir. Só que essas pessoas que a gente ajuda, elas foram enriquecendo, foram acumulando patrimônio com trabalho, empreendendo, sendo profissionais autônomos, sendo executivos, sendo funcionários públicos e poupando dinheiro mês a mês por um bom tempo. E nosso papel aqui é preservar e multiplicar esse dinheiro para garantir renda passiva no futuro. Mas o que constrói renda passiva é renda ativa, beleza? Dito isso, como é que a gente faz para preservar patrimônio aqui dos nossos clientes? Como é que eu faço para preservar o meu? Primeiro, é diversificação entre diferentes classes de ativo. Então, toda a carteira aqui de um cliente nosso, ou inclusive a minha carteira, tem pelo menos 3 diferentes classes de ativo. Dá exemplo da minha carteira de longo prazo, 100% renda variável, porque eu tolero muito risco, mas dividido ali 1/3 ações brasileiras, 1/3 ações norte-americanas, 1/3 fundos imobiliários. Vão ter períodos em que fundos imobiliários vão mal, mas ações brasileiras vão bem. Vão ter períodos em que fundos imobiliários e ações brasileiras vão mal e ações norte-americanas vão bem. Vão ter alguns períodos em que as 3 classes vão mal, que as 3 classes vão ir bem, mas o ponto é que eu diminuo muito o risco ao diversificar em diferentes classes de ativos. E outra diversificação que eu prego muito aqui, que está no meu princípio, é diversificação dentro de uma determinada classe de ativos. E aí tem um estudo muito legal do Joe Greenblatt, é um gestor muito famoso norte-americano, autor de vários livros, dentre eles um chamado You Can Be a Stock Market Genius, em que ele publicou um estudo que ele mesmo fez, dizendo basicamente que com 2 ações você reduz em 46% o risco não sistemático, com 4 ações você reduz em 72% o risco não sistemático, com 8 ações reduzem 81% esse risco, 16 ações reduzem 93% e 32 ações reduzem 96% do risco não sistemático. Rápido parênteses, risco sistemático é o risco da economia, do sistema, né? A crise de 2008, por exemplo, derrubou o sistema inteiro. A crise de 2020, a pandemia, derrubou o sistema inteiro. Risco não sistemático é o risco de uma ação específica ou de um setor específico. Por exemplo, a Vivo foi muito bem como ação nos últimos 15 anos, enquanto a Oi, concorrente do mesmo setor, foi muito mal, que é o risco não sistemático em ação. Tá aí a Vivo, o gráfico aí que eu peguei início de 2023 da Vivo, um gráfico bem razoável. E o da Oi eu vou te mostrar em breve. E o grande ponto aqui é que engana-se quem pensa que uma ação que cai muito como a Oi é algo incomum, né? Esses tempos eu peguei as ações com menor retorno em 2022 e mostrei o retorno em 2023. Várias seguiam caindo bastante, inclusive a Oi. E a mesma coisa aconteceu no passado, né? As ações com maior queda em 2021, muitas delas caíram mais um monte em 2022. Ou seja, muitas ações caem bastante. Isso me leva para o segundo princípio, que se chama a regra dos 3%, e esse é muito simples. A regra dos 3% diz que nenhuma ação individual, ou nenhum fundo imobiliário individual, ou nenhuma debênture, CRI, CRA, aqueles ativos de renda fixa com maior risco individual, possa ter um peso maior do que 3% na sua carteira de investimentos como um todo. Então, por exemplo, se eu tenho 33% da minha carteira em ações brasileiras e eu tenho 20 diferentes ações, que é o que eu tenho na prática, cada ação na minha carteira tem um peso de 1,67, menos de 3%, está tudo bem. Essa regra a gente usa para praticamente todos os nossos clientes de wealth, pessoas em quem a gente monta carteiras de investimento com estratégias claras para investir melhor por longo prazo. E esse princípio tem muito a ver com preservar antes de multiplicar. Bom, vamos lá para o terceiro princípio, que é o princípio de nunca manter uma ação para sempre em carteira. E aqui, ó, a minha filosofia de investimentos, ela é diferente da filosofia de investimentos de outros investidores e educadores financeiros que são muito bons.
É uma amostra de que como o mercado aceita diferentes estratégias, diferentes formas de pensar. E muitas vezes diferentes formas de pensar, diferentes estratégias geram resultados bons. Mas eu, Ramiro, acredito que todo ser humano tem seus vieses e muitos vieses. E que eles prejudicam muito a tomada de decisão em investimentos. Vou citar um exemplo aqui, é o viés da ancoragem, que diz, basicamente, que a gente muitas vezes tende a tomar uma decisão de investimentos, uma decisão de vida, na verdade, não apenas de investimento, usando como referência uma âncora, que é um número aleatório para essa tomada de decisão. E no mercado de ações, uma âncora muito comum é o preço que você pagou por uma ação. Então você vai lá, comprou IRB, a uma cotação muito maior que a de hoje, tá perdendo 90%. E aí você não vende de jeito nenhum, porque você pensa, não, só vou vender quando passar do meu preço médio. Isso é uma âncora e não tem nada a ver com a decisão de manter ou vender uma ação. Basicamente, se você entende que não compraria IRB de jeito nenhum a cotação atual e você tem ações dela negociadas no mercado com liquidez na cotação atual, entender que você não compraria de jeito nenhum significa a mesma coisa que entender que seria hora de vender ações que você já tem, entendeu? Então, o viés da ancoragem. Eu me lembro que tempos atrás vi uma manchete assim, lá de 2013, né, que era ações para esquecer na carteira e viver de renda na aposentadoria. E uma delas que era citada aí era a própria Oi. Agora imagina o cara esquecer o Oi na carteira e que só tinha essas 5 ações. Esse cara que tomou uma perda irrecuperável de 20% só com Oi, que de novembro de 2013 para cá, elas basicamente já caíram 99,65%. Então eu não me apego emocionalmente a uma ação e eventualmente eu posso vender qualquer uma das ações que eu tenho, né, se ela perder os fundamentos, se ela não tiver mais em linha com os fatores que me fizeram comprar ela, que tem a ver com o quarto princípio, que é investir com base em estratégias claras de preferência, sistemáticas, né, que é seguindo um sistema, um encadeamento de decisões, e quantitativas, que é olhar apenas para números e não avaliar fatores qualitativos, né? Não avaliar argumentos técnicos, opiniões, projeções de mercado. É assim que a banda toca por aqui, é assim que eu tomo minhas decisões de investimento. A minha estratégia quantitativa, que eu uso para selecionar ações, é a estratégia das ações mais baratas da bolsa, em que basicamente eu compro 20 ações baratas que tenham altos earnings yields. Então a gente basicamente ranqueia todas as ações por ordem de earning yield, como no ranking que está aí na tela, e mantém 20 ações baratas em carteira. Uma estratégia já foi testada no tempo, a gente já segue há muitos anos, os resultados vêm sendo muito bons. E você pode conhecer melhor essa estratégia e ainda conhecer 10 ações baratas nesse mês atual, nesse e-book, ó, que o Gleice vai colocar aí na tela, alguns trechos dele, em que eu explico sobre a estratégia das ações mais baratas da bolsa. E o legal desse e-book é que eu poderia muito bem estar vendendo ele, mas não, a gente está entregando de forma gratuita. É só apertar nesse botão aqui, primeiro link na descrição, para fazer o download do seu e-book, conhecer melhor a minha estratégia de seleção de ações e ficar pensando, poxa, Miro, então qual seria a única ação que tu teria na carteira? Porque olhando teus princípios aqui de preservar o patrimônio, de seguir a regra dos 3%, de não criar critérios em que você vai comprar uma ação e manter ela para sempre e de investir com base numa estratégia clara, teria, sei lá, a ação mais barata da bolsa? Seria essa? E a resposta é não. Qual seria a única ação que eu teria? Vou usar aqui uma questão de semântica, tá? Vou perguntar pro ChatGPT. Ó, ChatGPT, boa tarde. Você considera um ETF como uma ação? Olha a pegadinha. Vamos ver o que ele me diz. O ChatGPT está pensando, está falando, ó, ETFs e ações são ambos instrumentos financeiros, mas são conceitualmente diferentes. Mas são os dois negociados na Bolsa de Valores, né? Um ETF é um fundo de investimento negociado na Bolsa de Valores como se fosse uma ação. Ok, o ETF não é uma ação, mas é muito parecido. E um ETF pode incluir várias ações. E ele inclui várias ações. Então, como de forma alguma eu teria apenas uma ação na carteira, em nenhuma hipótese, eu vou me ancorar que na minha interpretação de que um ETF é tipo uma ação. E aí se eu fosse ter um ativo só de renda variável na carteira, ações brasileiras, seria um ETF. Agora, qual ETF? Bom, como eu gosto de estratégias sistemáticas e quantitativas, e na bolsa tem um ETF que replica o índice de boas pagadoras de dividendos da B3 e tem regras quantitativas como essas que estão na tela aqui e que, diferentemente de um índice como o Ibovespa, ele aqui está filtrando não por liquidez, não por valor de mercado, e sim por consistência de dividendos, e sim também dando um peso maior para empresas com maiores dividendos, ou seja, trazendo empresas na média um pouco mais baratas e sempre lucrativas, porque elas têm que distribuir dividendos com frequência para estar no IDIV. Esse índice me parece interessante e tem um ETF que replica esse índice. Vamos ver como é que ele foi no passado? Se a gente pegar aqui o comparador de ativos online e comparar o IDIV, o ETF de índice de dividendos,
com, por exemplo, o Ibovespa, o ETF de índice de dividendos, desde que surgiu lá em 2016, teve um resultado bem melhor. Se eu comparar esse índice com o Divo 11, que é o ETF que replica esse índice, vocês vão ver que eles vão andar de forma muito parecida. A linha vermelha é o Divo 11, a linha azul, que está meio que em cima da vermelha, é o IDIV. Então, se eu fosse ter um ativo de renda variável, dei aquela roubadinha aqui, na carteira seria o ETF Divo 11. Estaria garantindo todos os meus princípios e estaria aí tendo um potencial de retorno melhor do que a média do mercado. Se você gostou aqui dos princípios, se identificou com como a gente pensa e quer saber como eu posso te ajudar a investir melhor, tomar decisões com maior segurança, preservar seu patrimônio e principalmente não te tomar muito tempo na hora de investir, a gente está com vagas abertas para os nossos serviços de Wealth. Funcionam muito bem para quem tem mais de 500 mil reais para investir. Então, se você tem 500 mil reais, 1 milhão, 10 milhões, 30 milhões para investir, você pode rapidamente preencher esse formulário que a gente vai te contatar para explicar como a gente pode te ajudar a investir melhor. E se você quiser seguir meio que nesse tema e entender quantas ações é ideal ter na carteira, tem um vídeo tintim por tintim que eu explico quantas ter, que eu vou deixar o link aqui. Um grande abraço e até a próxima.